Salmo de número 51. Amém? Então, como nós falávamos, né, irmãos, a intimidade não deve nós expressar mais o mal, deveria ser para nós expressar mais o bem, mais o amor, mais a verdade. Falhamos, mas que não venha ser intencional, entendeu? E se eu entendi e não é intencional, Deus, me perdoa, agora eu vou fazer o que é certo. E aqui vai falar assim no Salmo, eu não vou pregar sobre isso, tá? Salmo 51, aqui não fala sobre novo nascimento. No Antigo Testamento não tinha novo nascimento, né? Mas dá para nós também ampliar o entendimento sobre o novo nascimento, amém? Mas não é a pregação de hoje. Fala assim, ó, Salmo 51, 10, vai falar assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, justo, né? Quer dizer, não está falando aqui de novo nascimento, tá? Isso aqui é só no novo nascimento após a ressurreição de Jesus que as pessoas não vão nascer de novo. Mas aqui o Davi já está orando no entendimento dele, amém? Porque se vocês vão ver o contexto aqui, qual foi, irmãos, a ocasião aqui? Foi quando Davi ele pecou, ele já era rei, né? Ele pecou lá, adulterou contra Batseba. Sabe, né? Como foi grave o adultério. Depois tramaram o próprio assassinato do Urias, que era o marido dela, tal. Você sabe a história, né? E quando ele entendeu, ele foi arrependido, pedir perdão. Ele realmente fez umas das orações mais lindas que nós temos aqui na Bíblia, que é o Salmo 51. Depois você pode ler em casa, né? Todo ele. Mas aqui ele não está falando de novo nascimento. O novo nascimento é só o Novo Testamento. Mas ele falou: Deus, eu quero começar de novo, né? E assim como o Senhor tem poder de criar do nada, né? Ou de pegar aquilo que tinha em desordem e colocar ordem, não foi assim, né? Se nós pegar Gênesis, não foi assim. Teve coisas que Deus criou, quer dizer, tudo na verdade, né? Deus criou do nada, né? Do nada. Haja luz, do nada. Mas teve coisa que já estava criada e ele colocou em ordem, né? Separação da porção seca da água, né? Tá lá, gente. Então saiu a parte da terra, né, que estava na água e separou, né? Haja luz, diferença entre luz e trevas, entre dia e noite. Bom, é só você ler também, né? Eu não vou ficar aqui pregando para não sair do foco. Mas você vê que ele criava, não é verdade? Ele separava, ele criava do nada, e daquilo que já tinha, ele fez o quê? Ele fez, né? Mesma coisa lá, a multiplicação do pão e do peixe, né? Ele não criou do nada aqueles peixes e aqueles pães. Já tinha, né? Mas ele o quê? Ele criou mais através do quê? Daquela semente. Amém? Então, Davi sabia, o Senhor tem poder para criar do nada. Então, Deus, cria em mim um coração puro, porque ele sabia que ele não tinha, né? E renova em mim um espírito reto. De novo, hoje nós temos o novo nascimento. O pastor tanto fala aqui, e o dia que deixar de falar sobre salvação, ele se desviou. Tem que falar sobre salvação todos os dias, né? Então, depois vai falando. Aí dá um salto para o 12 que fala assim, ó: torna a dar-me a alegria da tua salvação. De novo, aqui não é salvação da alma, tá? O pessoal no Antigo Testamento não tinha esse entendimento de um dia morar no céu, tal. Eles não tinham. Então não confunda com a salvação da alma, amém? Então a salvação que ele fala aqui, o que seja, é a salvação, que seja, é a presença de Deus, a comunhão. Eles não tinham como hoje esse entendimento de morar num lugar chamado céu um dia. Não tinha, né? Então não é sobre isso que ele fala. Então, mas falando também hoje que o salvo, ele tem o quê?
aquela alegria, né? E havia então perdido, e ele fala, olha, então torna a me dar. Mas o que eu quero pregar sobre o falava sinceridade é aqui, ó. E sustenta-me, ou sustém-me com o espírito voluntário, né? E me dá esse espírito voluntário, seja obediente, amém? Então Davi, ele pediu realmente, irmãos, no entendimento dele, irmãos, uma renovação, espírito, alma, corpo, né? Ele pediu realmente assim, Deus, eu quero começar tudo de novo, Deus, eu quero começar do zero, né? E ele pedia a Deus que ajudasse ele, amém, irmãos? Então realmente ele errou, ele entendeu, né? Ele pediu perdão, e glória a Deus, a gente sabe, né? Que depois ele foi até chamado um homem segundo o coração, como aquela mulher lá que foi no domingo passado que eu preguei, né? No retrasado, a mulher presa em adultério, né? Ó, te perdoou, agora vai e não peques mais. Ou seja, a pessoa vai dar frutos do arrependimento. Na verdade, arrependimento não é choro, arrependimento não é lágrima, pode ser acompanhado, mas arrependimento aqui, irmãos, é frutos, né? Se você toda hora tem que cobrar alguém da mesma coisa, essa pessoa não está arrependida, né? Uma vez, duas vezes até vai, mas toda hora falando a mesma cobrança, a mesma coisa, tendo que puxar a mesma orelha pelo mesmo motivo, não há arrependimento, né? E eu sempre digo, o chato não é ter que cobrar, o chato é ser cobrado, né? Porque ficar ali falando, e o errado não é o quem cobra, errado é quem está sendo cobrado, né? Então ele falou, eu quero mudar, quero que o Senhor me transforme, me dá um espírito aí voluntário, amém? Então seja, né, que venha realmente essa sinceridade a partir de agora, que venha realmente, né, ter esse desejo de fazer aí a tua vontade, amém, irmãos? E isso nós vamos ver que era algo que um pouquinho para trás, e umas folhas para trás, o Jó ele possuía. Um pouquinho para trás, literalmente umas folhas de Jó, capítulo 1. Olha só. De novo, né, irmãos? Não é porque nós estamos elogiando algumas partes da vida deles que eles eram perfeitos. Ninguém era. Só Jesus. Amém? Mas o Jó, capítulo 1, vamos pegar aqui o versículo, aqui 1, que fala assim, ó, Jó 1:1, diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era sincero, olha ali o que eu falava antes da gravação, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Então você vê que antes de falar que ele era rico, falar, ó, ele era um homem reto, sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Era um homem de Deus. Amém? E aí, como homem de Deus, depois que ele teve filhos e filhas, né? Teve 7 filhos e 3 filhas, ele também se preocupava da condição deles diante de Deus. De novo, ninguém vai entrar no céu de carona, tá, irmãos? Deus só tem filhos, Deus não tem netos. Amém? Mas ele estava ali como um intercessor pelos filhos dele. Amém? Ele estava ali, porque olha no versículo 5, fala assim, ó: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Então eram 10, né? Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram diante de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó
continuamente. Como nós já pregamos aqui, lembra? Já falamos sobre o Daniel, né? Que Daniel preparou o coração, depois intercedia pelo povo. Já falamos lá sobre o Esdras. Você pode ver, irmãos, todo grande homem de Deus e toda mulher de Deus, ele tem né, esse desejo de fazer com que outros também sejam bem com Deus. Amém? Porque não é o egoísmo, é o amor que nos leva a compartilhar, né? Então o Jó estava lá preocupado. Ali fala que ele faz isso continuamente. Claro, hoje não tem mais, vamos, que derramar o sangue de um carneiro, hoje não tem mais que derramar o sangue do animal, né? Hoje não precisamos mais, amém? Mas a intercessão continua, amém? E o Jó, ali fala, né? Ele era sincero, ele é reto, ele era temente a Deus. E isso fazia com que ele quisesse que primeiramente o quê? A sua família, né? Estava ali diante de Deus, amém? E aí dá um salto aqui, porque depois, irmãos, ele mesmo teve de Deus o reconhecimento. A gente não vai falar sobre a prova, nada, mas olha o versículo 8, né? Quando teve aquela reunião no céu, e olha o que Deus está falando aqui diante do Satanás sobre o Jó. 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Ei, que coisa, não? Deus falar, tu viu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha Deus falando, irmãos. Homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. É aquela história que eu já preguei, irmãos. Uma coisa é eu fazer propaganda de mim mesmo. Uma coisa é eu falar que eu sou de Deus e blá 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 blá, que pode até ser verdade. Outra coisa, e bem diferente, é Deus fazer propaganda de mim, amém? É Deus falar, é Deus dizer, né? Então, mais importante que nós fazer a nossa propaganda, quem tem que fazer é Deus. Mais importante do que eu falar, eu sou de Deus, e não sei o que, e blá blá blá, e blá blá blá, e a cada 15 palavras, 25 versículos, só para mostrar que eu sou muito espiritual. Antes disso, não deixa que Deus fale de você, amém? Ele falou, tu viu meu servo Jó? Deus falando propaganda. Depois você pode ler, né, irmãos, que o próprio Jó vai dizer, o próprio Satanás vai dizer, o Senhor dá tudo de bem para eles, o Senhor guarda a família deles, o Senhor está prosperando ele. O próprio capeta está reconhecendo que a bênção vem de Deus, amém? O diabo não falou, eu dou para ele, o diabo falou, tu dá para ele, amém? E aí a gente sabe que ele dizia, né, que se o Jó perdesse aquilo tudo, ele iria blasfemar. Você sabe a história, perdeu e não blasfemou, amém? Que homem sincero, irmãos. Que homem que tinha o quê? Um coração voluntário. Tem gente que se perde quando ganha muito. Tem gente que se perde quando perde tudo. Não é verdade? Agora o sincero não se perde em momento nenhum. Como Caleb, porque ele persevera em seguir o Senhor Deus. Então nós temos que prestar atenção quando Deus começa a chamar a atenção de certas palavras para nós, né? Então, que coisa linda, não? Vamos ler de novo aqui o 8, ó. E disse o Senhor a Satanás: observate tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Que coisa linda, né? Ele tinha um coração voluntário, tinha um coração sincero, ele se preocupava. Enfim, não vou falar toda a história dele, porque hoje não é o objetivo, né, irmãos? E depois, vamos lá para Jó 41. Você estava no 1, vai para o 41. Você estava no 1:8, vamos para 41:8. Então, irmãos, quem tem que fazer propaganda de nós é Deus. Jó 41, versículo 8. Perdão, é Jó 42. 42, versículo 8. Resumindo a história, tá, irmãos?
vai ter aqueles amigos dele, tal, que vão vir, que vão falar um monte de abobrinha, abacaxi, pepino, para abrir uma feirinha, né? E aí, então, no final, com exceção do Eliú, eram 4 amigos, né? Mas 3 falaram abobrinha. Deus vai dizer, né, lá no final da história, no Jó 42, vai falar que ele estava irado com aqueles 3, porque eles não falaram que era reto, porque eles estavam pecando. E Deus falou: vocês vão lá falar com o meu servo Jó, e se o meu servo orar por vocês, eu vou ouvir ele. Amém? E eles se humilharam, né? E foram até Jó, e Jó então fez esse papel de intercessão. Então você vê que é legal, no início, antes de perder tudo, ele é um intercessor, né? E no final, antes de ganhar tudo, ele era um intercessor. Que coisa bonita. Porque aqui ele não tinha recebido tudo de volta. Ele continuava leproso, amém? Mas Deus falou o quê? Se vocês forem lá e pedirem para ele interceder, eu vou ouvir e vou perdoar vocês. Que coisa bonita, não? De novo, tem gente que se perde com muito. Tem gente que se perde quando perde tudo. Mas o sincero não se perde em nenhum momento. Amém? Olha só, Jó 41, aí vamos pegar aqui o versículo 8, tá? Perdão, Jó 42, que eu estou com 40 na cabeça. Depois tu lê Jó 41, tá? É Jó 42. 42, vai falar assim, ó, 8. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, que oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. No começo do livro, ele faz propaganda do Jó para o diabo. Agora aqui, faz aqui para os homens. De novo, irmão, quem faz propaganda de você é Deus, não é você. O capeta e para os homens, é ele que faz, não é você. Amém? Olha só, e o meu servo Jó orará por vocês, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo. Quantas vezes fala meu servo Jó, meu servo Jó, meu servo Jó, meu servo Jó? Deus não tem dificuldade com palavra, tá, moço? Então, se ele repete muito, ele quer chamar a atenção. Amém? Então, foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. E fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Olha só que lindo. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Coisa linda, né? Menos os filhos que não vierem em dobro, né? Porque filho não é propriedade, mas todo o resto do material vem. Glória a Deus, amém? Que bênção, né? Então você viu? Ele começa como intercessor. Deus faz propaganda dele para o capeta. Ele termina como intercessor. Deus faz propaganda dele para os homens. E depois, enquanto ele orava pelos amigos, Deus virou o cativeiro dele. Glória a Deus, amém? Então olha que bonito, moço. Por isso que nós vamos. É a sinceridade, moço. É essa pureza de coração. É esse temor diante de Deus. Amém? Deus é que faz propaganda de nós. É isso. E aí nós vamos ver um outro também. Eu estou sendo meio rápido, por causa que é bastante leitura. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Um pouquinho para trás, na verdade, né? Embora a história acontece na frente, o livro está para trás. 1 Samuel. Aí, pastor, esse aqui é difícil de achar. Não é não. 1 Samuel 17. Resumindo a história. Amém? Nós vamos chegar aqui, irmãos, naquela parte que o Golias está ameaçando o povo, 40 dias, debochando, zombando. E aí, né, não aparece ninguém.
não é verdade? E o rei Saul também não foi. Você vê que primeiro, né, como Deus dá esses coisas para nós, né? Deus, né? Primeiro, Davi ocupou lugar no campo de batalha de Saul, né? Depois ele ocupou lugar no trono, né? Na verdade, primeiro ele ocupou lugar no coração de Deus. Porque Deus fala bem claro para Samuel: achei alguém melhor do que Saul, né? Depois ele ocupa o lugar no campo de batalha. E no final ele vai ocupar o lugar o quê? No trono. Mas primeiro ele ocupou o lugar no coração. E aí ele vai chegar, né, diz que ele vai dar aquelas palavras, ele vai vencer o inimigo, a pessoa leva ele até Saul fala que não tinha como, tal. Aí ele vai contar algo sobre a vida dele, né? Que aqui já estava ungido, tal, né? Então, 1 Samuel 17, versículo, vou pegar aqui o 34, tá, moço? Já vou pegar o treinando aqui, ó. 1 Samuel 17, 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. Ele não feria a ovelha, ele feria quem queria fazer mal para a ovelha, né? E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Ou seja, acabava ali o trabalho. Mas olha só, 36. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. De novo, né? Ele não vai lá, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu isso, porque aquilo lá. Baixa o narizinho aí, Davi. E que ele falava? Rei, quando estava lá, sem ninguém ver, só eu e as ovelhas, e vinha o animal e fazia mal, eu ia lá, resgatava elas, porque Deus, né? Ele atribui a Deus, né? E agora a mesma coisa. Agora esse Golias aí, ele afrontou o exército do Deus vivo. Então você vê que ele está falando o quê? Eu vou defender a honra do povo de Deus. Claro que ele sabia que ele teria recompensa, mas não foi recompensa. Foi o quê? Foi a glória de Deus, né? Foi o desprezo ali que estava caindo sobre o povo de Deus. Amém? Então, antes de ser visto, né, de todo Israel como o grande matador do gigante, quem é que conhecia ele, irmãos? Só Deus e as ovelhas. De novo, irmãos, é Deus que te faz propaganda de ti, não é tu que te faz. Ele era sincero, né? Imagina só, talvez qualquer o leão levou uma ovelha, eu não sei de nada. O urso levou outra ovelha, vai ter churrasco, não sei de nada. Não, eu vou lá, pode devolver aqui. E feria, né? Ele fala, e quando o bicho não fugia e se levantava, aí eu matava ele. Tipo assim, né? Eu dei uma chance, não aproveitou, azar é teu, tchau. Na verdade, irmãos? E você vê que ninguém sabia disso, porque pelo contrário, se você vai ver no contexto, que os irmãos dele até desprezavam ele, né? Seu maldoso, deixou pouquinho as pouco a ovelha do pai, veio aqui para ver a guerra. Mas Deus sabia, e chegou a hora então, do bem que ele fazia ser conhecido. Todo mundo vai ver quando ele derruba o Golias, mas ninguém viu quando ele salvava as ovelhas. De novo, irmãos, é sinceridade. Não adianta você querer ser visto fora de casa, primeiro é dentro de casa. Eu falava isso nessa gravação. Não adianta, tira da tua cabeça isso. Primeiro é dentro, primeiro é com os teus. Amém? Primeiro é com os teus. Depois, se Deus quiser com os de fora, amém. Mas não é os de fora a prioridade, é os de dentro. E aí, pastor?
E aí o versículo 37 vai falar assim, ó, disse mais Davi, olha só como ele dá glória para Deus. Eu faço, eu aconteço. Pode parar. Não. 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Depois você já sabe a história, amém? Mas ele atribuiu de novo, ó, Deus me livrou. Antes, Deus vai me livrar agora. Deus me livrou quando só os bichos me viam. Deus vai me livrar agora que está todo mundo me vendo. Glória a Deus, amém? É aquela história, irmão. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Quem é fiel no pouco, Deus falou aqui, se fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Amém? Então não é o auge, não é o muito. Não, calma. Uma hora eu vou pregar para vocês, estava lendo Jeremias 45, né? E o Baruque estava triste, né? Aí Deus mandou o Jeremias falar, não fica triste, né? Para de buscar coisa grandiosa, tá? Porque essa terra aqui ela vai ser destruída. Mas eu te prometo que para onde tu for, tu vai ficar vivo. Né? Então, tipo assim, ó, eu te manter vivo, né? Já é o que tu precisa, né? Já é a graça que tu precisa. É igual a pregação de domingo, né? Do Caleb, amém? O Senhor me manteve vivo como disse, amém? Então, glória a Deus por isso, né? Em momento algum aqui, até na hora de enfrentar o Golias, você pode ver, em momento algum ele dá para ele a glória é para Deus. Mesmo Saul não estando bem, ele falava, o teu servo vai ir e o teu servo vai conseguir vencer, amém? Glória a Deus. Encerrando aqui, Atos capítulo 1, falei que nós ia andar bastante na Bíblia hoje, mas aí à tarde tem que pregar e faz direitinho igual aqui. Atos capítulo 1. Atos 1. Aqui, irmãos, Jesus já tinha voltado para o céu, não tinha mandado o Espírito Santo, né? Vai ser só 2. E aí então eles são reunidos e o Pedro vai lembrar, claro que é Deus que vai lembrar ele, que está faltando alguém. Que não eram só 11, se Jesus chamou 12, tinha que ser 12, amém? Porque você sabe a história, que o Judas, né, tal. E aí eles vão fazer uma oração. E Deus vai mostrar para ele 2 homens que você não ouviu falar em momento nenhum deles até aqui. Mas eles estavam ali juntos. Né? Talvez eles fossem até dos 70, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas talvez fosse até dos 70. Mas agora que eles eram pessoas próximas ali, sem ninguém ver, ou chamar a atenção, né? Olha só, Atos 1, vamos ler o versículo 20, falei hoje é bastante leitura, tá? Atos capítulo 1, versículo 20. O Pedro está falando assim, ó, porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. E tome outro seu bispado, seu lugar, né? Agora Pedro começa a falar. É necessário, pois, que dos varões, olha só, que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Começando, olha só, irmãos, desde o batismo de João até ao dia que dentre nós foi recebido em cima. Ou seja, o tempo todo, né? Junto com eles. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. De novo, a gente até aqui não ouviu falar nenhuma vez dele nos evangelhos, né? Mas, ou seja, irmãos, na hora que precisou, alguém que estava sempre presente, do começo até o final, eles acharam alguém. Na verdade, acharam 2. Amém? De novo, irmão, quem faz propaganda de ti é Deus, tá? E de mim também. Aí, olha só, 23. E apresentaram 2
José, chamado Barsabás, não é Barrabás não, tá? Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. E o cara era bom, né? José Barsabás, o Justo. E Matias, ponto final. Matias, o consagrado, o ungido, o homem de oração. Não. José Barsabás, o Justo. E do outro lado, Matias. Ponto. Diz que o cantor sabe quando tá famoso, né, irmãos? Quando ele bota o nome dele no convite, né? Agora, quando tava falando, fulano de tal, é muito mais. Eu sou parte do muito mais, não sou famoso ainda, não. Né? Diz que os cantores famosos sabem que estão famosos quando começam a botar o nome deles no card, né? Fulano de tal, vai estar cantando aqui. Opa, agora eu estou sendo conhecido. Quando eu sou parte do e muito mais. Tô famoso não. É? Então a mesma coisa aqui, né, irmãos? Claro que o José Barsabás, o justo, com certeza era um homem de Deus, com certeza, né? Alguns entendem até que ele era o Barnabé, porque o Barnabé também é chamado de José, amém? Né? Alguns entendem até que fosse talvez até o Barnabé. Não sei se era ou não, mas enfim. E Matias, mas enfim, né? E Matias, o consagrado, o homem de Deus. Não. E Matias, ponto. Mas os dois eram, né? Embora não conhecidos ali, mas deles eram, amém? E aí, 24, porque olha só, e quando disseram, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos. A oração de Davi lá no Salmo 51. Conhecedor do coração de todos. Mostra qual destes dois tens escolhido. Então Deus falou o quê? Senhor, o Senhor conhece o coração dos dois. Mostra qual dos dois o Senhor escolheu. Amém? Ou seja, Deus vê o coração. Os dois eram de Deus. Amém? Os dois eram bons. Um tinha grandes títulos, o outro só tinha um ponto final depois do nome dele. Aí Deus vai escolher quem? Né? O 25, ó. Para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ninguém substituível na salvação. Chamado obra e ministério é sim. A obra não fica limitada a um homem só. A salvação é individual. Agora o ministério, se a pessoa não é fiel, Deus bota outro. E lançando-lhe sortes, né? Fizeram lá, né? Caiu a sorte sobre Matias. Ponto. Matias, ungido, o homem de Deus, o homem consagrado. Não. E caiu a sorte sobre Matias. Ponto. Eu estou exagerando para você nunca mais esquecer, amém? E Matias. Ponto. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Glória a Deus, amém? É quase igual Mateus o nome dele, na verdade, né? Mas o Matias ali, os dois eram de Deus com certeza, os dois conviveram sem propaganda, mas na hora de chamar alguém, os apóstolos falaram, tem dois aqui que cumprem os requisitos. Mas até no meio dos dois que eram bons, tinha alguém que era o escolhido, e era o Matias. Alguns falam, como eu disse, que talvez o Barnabé fosse esse outro, né? Porque, enfim, né? Mas, enfim, os dois cumpriram ali o chamado, mas Deus tinha escolhido o Matias, ponto. Irmãos, é Deus que está propagando de ti. É Deus. Ele vê o quê? O coração sincero. Ele foi sincero, entre aspas, quando ninguém via ele. Mas na hora de ser escolhido, esse agora é o novo apóstolo. Imagina a honra e a posição, né? Mas antes disso, vem o Deus que conhecia o coração dele. Amém? Sinceridade, irmão. Pureza. Verdade. É isso. Não tem outro caminho. Começa com os nossos.
Dentro de casa. Encerramos, vamos orar? Salmo 37. Salmo 37, 37. 37, 37, pastor? 37, 37. Vou jogar no bicho. Vai dar burro na cabeça. Vai fora. Vai dar cão na cabeça. Aí fora. Salmo 37, 37. Eu paro aqui, semana que vem eu continuo, se Deus quiser. Amém? Salmo 37. Essa palavra foi bonita, né? Segunda-feira também foi uma baita palavra. Pegava sobre Otiniel, né? O primeiro juiz de Israel foi também o genro do Caleb. Uma benção aquela palavra, né? Quem estava aí vai lembrar. Quem não estava, ora para mim pregar outra hora ela. Salmo 37, 37. Fala assim. Nota o homem, o quê? Sincero. Nota o homem sincero. Agora falando das pessoas olharem, né? Nota o homem sincero e considera o que é reto, que é justo, que é íntegro, né? Porque o futuro deste homem será de paz. Glória a Deus, irmãos. O Jó foi reto diante de Deus quando só Deus via, orava pela sua família, né? O próprio Deus falou dele diante do capeta, passou o que passou e no final Deus fez propaganda dele para os amigos dele, intercedeu, Deus virou o cativeiro, né? Davi, quando estava só ele e as ovelhas lá, talvez até chegava em casa e contava alguma coisa, né? Aonde, guri? Você foi tu que machucou a ovelha? Não, eu matei o leão, eu matei o urso. Ou talvez ele nunca fez propaganda nenhuma, porque a palavra não fala, né? Mas na hora dele ser visto por todos, apareceu Golias, né? Primeiro ele tomou o lugar de Deus no coração do Saul, no coração de Deus. Depois no campo de batalha e no final no trono. Tem pessoa que quer direto para o trono, né? Mas se não conseguir primeiro no coração de Deus, não vai ter lugar. Aí nós vimos aqui, irmãos, o Matias e o Barsabás, né? O justo, homens abençoados. Não falando que os dois não eram bênçãos, né? Mas um era Matias, ponto. Matias, ponto. Deus mostrou, esse eu conheço o coração dele, esse vai ser agora o 12º apóstolo. Glória a Deus. Amém? Que Deus maravilhoso, né? Então nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. É o coração. Amém? É Deus que faz a nossa propaganda diante do mundo espiritual e diante dos outros, né? Não, deixa que eu assumo o lugar aqui agora a Deus. Deus fala assim, coitado. Aquele que se humilhar vai ser exaltado. Quem se humilha, né, é exaltado. Quem se exalta vai ser o quê? Vou ser sincero. Vou pregar a palavra para você com sinceridade, com amor no coração, querer levar você a Deus. Quando tiver que puxar a orelha com amor, porque a gente quer ver o melhor na pessoa, né? Quando a gente falar de dízimo e oferta, é por amor, não é arrancando nada do povo. Né? Quando te fala, aconselha, ora, e até quando fica triste, que eu já preguei aqui sobre a tristeza justa, né? É porque a gente quer ver o bem no coração. Mas aonde é que começa, pastor? Primeiramente, dentro da nossa casa, amém? A gente é pastor o tempo todo, obreiro o tempo todo, filho de Deus o tempo todo. E é dentro de casa que começa isso, né? Então, para aqui nessa palavra, Deus abençoe você em nome de Jesus.